ressuscitou e hoje vive, se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive, mas ressuscitou e hoje vive. Olá, queridos amigos que estão envolvidos aqui em nossa Semana Santa do Colégio Adventista Pinhais. Hoje é o nosso terceiro dia, o penúltimo dia do nosso encontro aqui. Mas não deixa de ser especial, mesmo assim é um tema diferente, é um tema que vai agregar sabedoria a todos nós. Dizem que há algum tempo atrás uma empresa bem grande estava contratando algumas pessoas e dentre os últimos selecionados para a entrevista de emprego havia um matemático, um economista e um advogado. Na entrevista de emprego eles perguntaram o nome, de onde era, a procedência da pessoa para conhecer um pouquinho cada um. Mas uma pergunta era a chave de você receber, deles receberem a proposta de emprego. Primeiro foi o matemático. Conheceram ele, perguntaram várias coisas e a pergunta chave era: quanto é 2 mais 2? O matemático, quando ouviu aquela pergunta, na entrevista de emprego, ele ficou confuso, ele não sabia o que respondia e foi na lógica. Ele é matemático e respondeu 4. Eles agradeceram a resposta, falaram que a resposta estava correta, mas não era o tipo de funcionário, o perfil que eles precisavam para aquela empresa. Logo depois entrou o economista. Lá dentro eles tiveram uma bela entrevista e no final foi feita a mesma pergunta: quanto é 2 mais 2? O economista, ele respondia: 2 mais 2 é algo entre o número 3 e o número 5. Eles deram risada, mas ainda assim a resposta foi: muito obrigado, não é o seu perfil que estamos procurando. E por último, o último entrevistado, o último selecionado para essa entrevista de emprego foi o advogado. E eles conheceram o advogado, perguntaram bastante coisas para ele, mas no final a pergunta foi: quanto é 2 mais 2? A resposta do advogado foi: o número que você quiser. E a resposta da empresa foi: você está contratado em período imediato. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Essa historinha foi para a gente refletir. O que é verdade? A verdade minha é a mesma verdade sua? Existe verdade relativa ou verdade absoluta? Parece até um pleonasmo falar assim, só que tem um contraposto. De acordo com a palavra de Deus, nós entendemos que a verdade é só uma, a verdade é absoluta. Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um episódio que aconteceu na vida de Jesus. Depois de quase 3 anos de ministério, Jesus chega lá no seu 3º ano de ministério de evangelho. Os próprios judeus, líderes religiosos daquela época, que lutavam contra Jesus, foram até Pilatos. E lá eles tiveram uma grande conversa com Pilatos, falando assim: Pilatos, por favor, leve este homem para ser julgado.
eu quero ler com vocês alguns textos da Bíblia. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós devemos fazer uma breve oração para pedir ao Espírito Santo compreensão da palavra que estamos lendo. Eu convido você a fechar o seu olho bem rapidinho, porque nós iremos abrir a palavra de Deus e precisamos compreendê-la. Querido Pai, neste momento iremos ler a Tua Santa Palavra. Por favor, nos dê a Tua sabedoria e a sabedoria do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero ler com vocês o que está lá em Mateus, capítulo 8. Vou ler o primeiro capítulo 18, do versículo 28 ao 32, diz assim, ó: Depois levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório, era cedo, de manhã. Eles não entraram no pretório porque eles não podiam se contaminar, um local de julgamento, um local onde os judeus estavam prestes a comemorar a Páscoa. E para os judeus era irreverente entrar num lugar que não era purificado, que era injusto, um lugar de julgamento, de mentiras. Então eles não quiseram entrar naquele local. E aí Pilatos saiu para falar com os judeus, com os líderes religiosos. E aí ele fez uma pergunta àqueles homens. E a pergunta foi para os judeus religiosos o seguinte: que acusação trazeis contra este homem? Que homem? Jesus. Os judeus estavam com Jesus ali naquele momento. Na frente de Pilatos, Pilatos olha para aquele homem que não tinha nenhum indício de ser ladrão, assassino, de não ter respeitado as leis, de não ter pago os seus impostos. A gente vê que Jesus, ele guardava também as leis dos homens, assim como também guardava as leis de Deus. Ele era um homem íntegro, um homem justo, que fazia as coisas corretas. Mas naquele momento, a gente percebe que Pilatos, ele chega até o povo judeu e fala assim: o que querem com este homem? Do que ele foi acusado? E a resposta dos judeus foram: leve e julgai ele, porque se ele não fosse um malfeitor, nós não teríamos trago. A gente não teria trazido Jesus aqui para poder só o Senhor apaziguar a situação, fazer um carinho na cabeça e tá tudo certo. Não, para a gente ele é um malfeitor, para a gente ele está fazendo o que é errado. A Bíblia fala que o único justo na Bíblia é Jesus, e a gente entende isso. Eu quero continuar lendo com vocês o versículo 31, replicou-lhes Pilatos: bom, faça o seguinte, julguem segundo a vossa lei. Pilatos não quer julgar Jesus, ele fala assim: queridos, faz o seguinte, julguem Jesus vocês têm plena capacidade de julgar a Jesus. E aí os judeus naquela época, os líderes daquela época responderam que não é lícito perante a lei matar ninguém. Então eles disseram: olha, a gente não pode matar ninguém. A gente veio aqui trazer Jesus para ser julgado por você, porque a gente não quer parte nisso. E no verso 32 diz: para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo que ele havia de morrer. Existe uma profecia, a profecia messiânica, que Jesus viria, ele viveria entre nós, e em algum momento, na fase de sua vida aqui entre nós, ele morreria. E ele morreria por mim e por você. Mas sendo assim, eu quero ler um outro texto com vocês, quando eu disse que para que se cumprisse essas profecias, a profecia que Jesus havia falado, como ele haveria de morrer. Mateus capítulo 7, versículo 20 a 23 diz: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não temos expelido os demônios? Em teu nome não fazemos muitos milagres? E então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Naquele momento,
os judeus, eles omitiram a verdade. No início eu perguntei para vocês o que é a verdade. E eu disse para vocês que a verdade, de acordo com a palavra de Deus, ela é absoluta. Não tem como você ficar em cima do muro. Existe uma historinha onde existe Satanás de um lado e Jesus do outro. Um jovem está em cima do muro e o tempo todo, Jesus está convidando aquele jovem que está em cima do muro a vir para o lado de Jesus. Mas Satanás nunca se prontifica. Satanás, ele nunca fala nada. E Jesus se esforça para fazer com que aquela pessoa saia de cima do muro, mas Satanás fica lá, de boa, tranquilo, olhando para o que está acontecendo, olhando Jesus chamando aquele jovem. E um dia o jovem curioso olha para Satanás e pergunta: olha, Jesus o tempo todo está aqui, do outro lado do muro, me chamando para vir para o lado dele. Por que você nunca pede para eu vir para o seu lado? Você também não se importa de que eu vá para o seu lado, mesmo que eu acredite que seja errado? E Satanás olha para aquele garoto com uma risada sarcástica e diz: garoto, eu não preciso fazer isso, porque este muro que você está em cima já é meu. O nosso Deus não é um Deus de dúvida, não é um Deus de incerteza. O nosso Jesus, ele morreu por mim e por você. O mesmo Jesus que lá na cruz se sacrificou, se voluntariou, porque a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte, e a morte precisa de sangue, um sangue que Jesus se voluntariou para entregar na cruz, por mim e por você. Esse Jesus é o que está falando aqui, que aqueles que não praticam a vontade do Pai, a vontade de Deus, estão na iniquidade. E estar na iniquidade significa ouvir palavras duras do Senhor no dia da volta de Jesus. Nós estamos no nosso terceiro dia da Semana Santa. Estamos indo para o final da Semana Santa, o final da Páscoa, o final do momento especial onde preparamos algo para vocês. E no verso diz que muitas pessoas estão, mesmo sendo religiosos, mesmo estando dentro da lei, achando que estão dentro da lei, dizem: Senhor, Senhor, estamos lá fazendo tudo que o Senhor quer, mas a gente não tem parte contigo. E Jesus, de repente, olhar para aquelas pessoas que faziam a falsidade no verdadeiro, entre aspas, delas. Eu vou cuidar das pessoas, eu vou cuidar do próximo e vou postar na minha rede social. Qual é a intenção de cuidar do próximo? A intenção de cuidar do próximo é glorificar a Deus ou a si mesmo? Por isso Jesus fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E eu quero terminar lendo o texto de Mateus capítulo 20, versículo 17 a 19, que diz: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Queridos, eu vou dizer aqui para vocês de coração: o meu Jesus, ele vive, o meu Deus está vivo, e o meu Deus também deve ser o seu Deus. Abra a porta do seu coração, permita que ele entre em sua vida. Vou dizer uma experiência real que aconteceu comigo. Eu vivia uma vida de escárnio, uma vida de más influências, com amizades ruins. E um dia, Deus chamou para que eu fosse fazer teologia, ser um pastor. Eu era relutante contra esta ideia, porque sinceramente eu preferia ficar na minha comodidade, ficar fazendo o que eu gostava, de sair com os amigos, de aproveitar a vida, mas eu não aproveitava em nada, porque aquilo não era vida, mas eu não sabia disso ainda.
Então, certa vez, sem saber do que eu estava passando, dessa luta espiritual entre o bem e o mal dentro do meu coração, um pastor, amigo meu, chegou perto e falou assim: Kevin, por que você não faz teologia? Eu dei risada e falei: pastor, eu fazer teologia, eu tenho que mudar muito para fazer o que é de Deus. Ele me deu dois tapões na costa, deu risada e falou: Kevin, você não tem que mudar para fazer o que é de Deus. Você tem que fazer o que é de Deus para Ele te mudar. Queridos, permita que Jesus mude e transforme a sua vida. Permita que Jesus entre na porta figurada do seu coração. Porque a palavra de Deus é clara em dizer: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Cear é estar junto, é estar em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que você tem passado, mas eu sei de uma coisa: Jesus morreu na cruz por mim e por você. Queridos, é o terceiro dia, o terceiro e penúltimo dia desta programação especial. Eu estou aqui com a palavra de Deus em minhas mãos. Ao final do vídeo, nos 2 primeiros dias, vocês já viram um QR Code. Se você apontar a câmera do seu celular para aquele QR Code, você encontrará um questionário no Google Forms para preencher. E lá você receberá convites especiais e um atendimento especial da Pastoral Escolar do Colégio Adventista Pinhais. Se você quer algum conselho, se você quer conversar, quer abrir o seu coração, queridos, nós da Pastoral do Colégio Adventista daqui de Pinhais estamos à sua disposição. Sabe, queridos, o meu sonho como pastor e responsável pela pastoral deste colégio é poder ensinar a palavra de Deus, pregar da palavra de Deus, ler a palavra de Deus e entender a verdade que Deus tem preparado em todas essas páginas para mim e para você. Eu convido você, querido, a fechar os seus olhos agora. E se você sente a necessidade de estar mais pertinho de Deus, de ouvir da palavra de Deus, por favor, aponte o seu celular e a câmera do seu celular para o QR Code, ou baixe um aplicativo leitor de QR Code para que possa ler o QR Code no final deste vídeo e você possa preencher o formulário e participar de uma classe de estudo da Bíblia especialmente preparada para você. Isso é uma coisa que nós, da Pastoral do Colégio Adventista Pinhais, estamos querendo fazer pelas famílias, para que elas conheçam o que nós devemos ter, ouvir e aprender para vivermos nesse mundo que está caótico, este mundo que está difícil de viver. Permita abrir a porta do seu coração para que Jesus possa entrar e transformar você e a sua vida. Existe esperança. A vida não é triste. A vida tem momentos tristes. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quantas pessoas você já perdeu na sua vida, eu não sei se você está, triste com algumas coisas que aconteceram, mas o que eu quero te dizer é que Jesus ele pode renovar as suas forças espirituais. Jesus pode te dar aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, mas Ele não vai fazer isso se você não permitir. Ele não vai invadir a porta figurada do seu coração, Ele não vai entrar na sua vida se você não permite. Nós temos livre-arbítrio e nós podemos escolher estar ao lado do Cristo que morreu na cruz ou não. E o meu sonho é que você esteja ao lado de Jesus, assim como eu quero estar ao lado de Jesus. E eu quero que você esteja ao lado de Jesus comigo. Participe deste estudo, desta classe. Se você quiser falar qualquer outra coisa, entre lá, olhe no formulário, veja o que tem lá e nós iremos ajudá-lo da melhor forma possível. Feche os olhos, vamos orar e agradecer a Deus
por esta semana especial. Amanhã, não perca, temos o nosso último tema. Quem dera fosse o ano inteiro, mas amanhã é um tema especial também para você. Feche seus olhos, oremos, querido Pai. Neste momento estamos em Tua presença pedindo a Tua sabedoria. Nos abençoe, nos ajude, nos guarde, nos dê a Tua paz, a Tua misericórdia, a Tua longanimidade, porque neste momento estamos em Tua presença implorando para que Teu Santo Espírito possa tocar nossos corações, para que a gente possa abrir a porta dos nossos corações, ó Deus, para que o Senhor entre e transforme a nossa vida, para que o sacrifício de Jesus lá na cruz não tenha sido em vão, e que a gente possa conhecer as verdades bíblicas que o Senhor tem para nos ensinar. Que tudo seja para a Tua honra e Tua glória. Se eu estou aqui falando com alguém que precisa da Tua ajuda, que precisa do Teu milagre, por favor, que o Senhor faça a Tua vontade na vida desta pessoa, na vida desta família, na vida destes amigos que estão nos assistindo. É isso que te peço e te agradeço em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Tchau, tchau.